Olá, sejam muito bem-vindos ao Miracles. Eu sou Vivian Kerlakian-Fakuri, esse é o Marcelo Casagrande e hoje a gente vai falar: a cura física pode estar ligada com a cura interior? Bom, com certeza ela pode estar ligada, né? O perdão é muito importante, então muitas vezes a pessoa tem uma falta de perdão, tem um ressentimento muito grande com alguém, ou às vezes até nem tão grande ele é, e fica aquela coisa e ela não percebe que aquilo levou ela a ficar doente, que aquilo levou ela a ter aquela determinada dor, alguma doença grave, às vezes não tão grave. Então, com certeza, às vezes um trauma também, alguma coisa que aconteceu muito séria na vida dela, aquilo pode ter feito ela adoecer e ela não está percebendo isso, né, Marcelo? Vamos falar sobre isso. Pode existir legalidades que entram por ressentimento, né? É uma porta. Muitas vezes por um sentimento, e eu vou comentar um pouco sobre isso, tem pessoas que acham que às vezes o perdão, por exemplo, a gente fala muito sobre o perdão, é só para liberar a pessoa que causou o mal. E nós vamos aprender hoje, isso vai ser muito forte, que o perdão, ele não só pode ter o poder de ajudar a liberar alguma pessoa, mas a maior força do perdão é liberar a própria pessoa. Porque há pessoas que são lesadas, então elas sentem no direito, elas falam, não, mas o problema aconteceu comigo, é o outro lado que precisa vir pedir perdão para mim. E isso vai gerar então essa mágoa, esse ressentimento e esse direito de dizer assim, não, eu estou certo. A pessoa é que está errada. E muitas vezes a pessoa está certa mesmo, né? É verdade. Às vezes é verdade, não, ela está certa mesmo. O problema é o que aquela falta de perdão vai fazer com ela. Então, né? nesses casos é isso. Essa pessoa está sendo injustiçada. Sim. Agora, esse ressentimento e essa falta de perdão pode então abrir legalidade ou se tornar em impedimento para que a pessoa possa alcançar o seu milagre, alcançar as suas vitórias, vamos dizer assim. É uma porta aberta para o diabo fazer a festa na vida da pessoa, né? Porque ele pode acabar com toda a vida emocional da pessoa, né? E com a vida física também. Ou às vezes até uma coisa que não parece tão grave, mas mesmo assim pode estar gerando uma doença e a pessoa não consegue nem imaginar isso. Por isso que é sempre bom a gente ir liberando perdão para todo mundo e a gente pensar, será que eu perdoei fulano que me fez tal coisa? Será que aquela coisinha que me fizeram, que eu não gostei, mas que eu estou sempre mais ou menos lembrando, será que eu perdoei? Eu devo perdoar? A gente deve realmente liberar perdão e ficar lembrando de tudo isso, porque muitas vezes você não lembra e você às vezes vem aquela lembrança e aquilo te gerou uma doença também, ou muitas vezes são doenças gravíssimas. Eu já vi 2 pessoas com câncer, uma delas acabou falecendo por falta de perdão. As 2 pessoas, né, essas 2 pessoas que tiveram câncer, morreram cedo. Infelizmente, elas tiveram problemas com a família, as 2 pessoas tiveram problemas com a mãe. E as mães eram mães que realmente estavam sendo extremamente injustas, foram mães que realmente não estavam nem aí para os filhos e que foram extremamente injustas financeiramente com os filhos. E tanto um quanto o outro adoeceram, tiveram câncer e um deles até acabou falecendo, né? Ele perdoou a mãe, mas já era tarde demais e ele ainda não tinha entendido isso, mas assim, ele já estava muito doente e acabou falecendo. Então, não deixa as coisas chegarem até esse ponto, porque elas podem chegar a esse ponto sem você imaginar que isso pode acontecer. Mas pode acontecer, infelizmente, né? Então o ressentimento, a mágoa, a falta de perdão pode abrir portas. E tem pessoas que elas têm dificuldade de acreditar. Ah, não, o mal não vai poder dominar a minha vida. Não acredita que exista um mal que acha uma oportunidade, uma brecha e começa a atrapalhar a vida das pessoas. Mas olha o que diz no livro de Mateus 12, no versículo 43, diz assim: ora, havendo o espírito imundo saído
do homem anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e chegando acha-a desocupada, varrida, adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, e o estado da pessoa fica pior. Então a Bíblia está nos dizendo que muitas vezes o inimigo encontra uma legalidade, uma forma de afligir as pessoas. E mesmo que esse mal saia, se a pessoa não manter então o templo cheio do Espírito Santo, a casa preenchida pelas coisas de Deus, é uma porta para ele continuar tentar voltar e ainda levar o estado da pessoa em estado pior, que é do quê? De enfermidade, sim, derrotas e problemas. E uma coisa que eu acho muito importante também de ser dita é o seguinte: muitas vezes você liberou o perdão para aquela pessoa, só que passa alguns dias e você começa a lembrar de novo e aquela falta de perdão vem de novo. Muitas vezes você vai ter que voltar a liberar perdão ele mais uma vez e mais uma vez. E tem uma outra coisa: uma pessoa que já deu uma mancada feia na tua vida, ela muitas vezes vai dar outra e outra e outra e outra e outra, e você vai ter que liberar perdão para a mesma pessoa várias vezes. Se acostume com isso, porque isso é normal para todo mundo, infelizmente isso acontece, mas não fique com aquilo. Ah, não, mas eu já liberei, olha, eu não aguento mais perdoar essa pessoa. Mas não deixa assim, não deixe de perdoar. Não é porque você perdoou uma vez que você não vai perdoar outra, e não é porque você já perdoou que aquilo não pode vir à sua mente de novo e que você então não vai perdoar de novo. Você precisa muitas vezes perdoar. E é por isso que é muito importante a gente preencher, né, como disse o Marcelo, a gente preencher a nossa mente de coisas boas, né, de coisas puras, porque se você não preenche a tua mente de coisas boas, elas podem ser preenchidas pelo demônio de coisas más, né? Então, a cura interior pode ser então uma chave para provocar a cura física. Eu tenho um testemunho fantástico, né, que eu acredito que isso vai te ajudar demais, você vai compreender algo e será uma chave na sua vida. Eu estava, Vivian, ministrando em uma igreja, eu acredito que foi uma igreja metodista renovada em Curitiba, na proximidade de Pinhais. E eu estava no púlpito antes de começar o culto e eu vi que 2 mulheres vinham entrando no corredor, elas vinham passando pelo corredor. Uma segurava o braço da outra e uma delas estava com as mãos atrofiadas e as pernas querendo atrofiar também. Isso dificultava elas de andar. Ela, né, a outra ajudava. E elas se sentaram praticamente na minha frente, na frente do púlpito. E não tinha como eu não olhar para a situação, né? Porque me comoveu ela vir toda atrofiada, toda torcida, e sentou. Mas aconteceu um fato que nem eu mesmo entendi, só fui entender depois que ela contou, e para mim, que estava ali no púlpito, comecei a ministrar, se tornou até meio cômico o que eu vou falar para vocês. Quando eu coloquei o vídeo de milagres, porque a gente usa geralmente as ferramentas para gerar fé no coração das pessoas, e isso é tão importante. Esses vídeos são vídeos de milagres de outras pessoas, então uma vez que você veja, te facilita, né, no crescimento da tua fé. E aí eu, olhando para ela e coloquei o vídeo de milagres para as pessoas verem e gerar fé. Nesse momento a mulher adormeceu. Na cadeira assim, ela desmaiou na cadeira. A amiga, ela não se conformava de ver a outra amiga dormindo, pensando assim. Depois elas me contaram e elas diziam assim: não é possível que eu trago a minha amiga num culto de milagres e ela vai dormir. Não era nem a pregação. Falta de respeito, né? Não era nem a pregação para dizer assim, a pregação do apóstolo não estava tão boa e por isso ela dormiu. Não, no próprio vídeo, no começo, ela apagou. E a amiga queria de todas as maneiras, Vivi, acordar. Então ela dava cotoveladas, deu umas beliscadas, mas não teve jeito. E aquilo, eu olhando aquilo, né, era até um pouco cômico a situação da amiga querendo acordar a outra. Bom,
Aí começou a acontecer os testemunhos, né? Eu trouxe a mensagem e agora começou a acontecer os testemunhos. As pessoas dando testemunho que foram curadas do ouvido, outros dando testemunho que foram curadas de nervo ciático, coluna, vista, tantas coisas maravilhosas. E de repente, essa moça, ela começa a falar ali, milagre, milagre, aconteceu um milagre. E um pouco antes eu olhei, ela voltou e ela começou a mexer primeiro as mãos e viu que algo tinha acontecido nas mãos. E começou também a mexer as pernas, levantou e começou a gritar milagre. Eu dei o microfone para ela e agora a chave virá sobre a sua vida e você vai aprender algo extraordinário. Quando eu dei o microfone para ela, ela disse assim, apóstolo, eu não dormi. Eu fui arrebatada. Aí a moça que trouxe ela ficou olhando porque achou que ela tinha dormido. Ela falou, não, eu fui arrebatada. E eu tive uma experiência em visão, como eu saí do meu corpo. Eu sei que isso foi em visão, ela disse. Que baita experiência. Eu saí do meu corpo e eu senti pena de mim, olhando para mim e vendo eu atrofiada, vendo eu ali com as pernas tortas, a mão torta, senti pena de mim. Ela disse, nesse momento, um anjo apareceu, me pegou pela mão e me transportou em visão para a casa do meu ex-marido. Escutem isso. E na casa do meu ex-marido, o anjo disse assim, perdoa ele. Vivian, ela disse assim, não, de jeito nenhum. Eu só vou perdoar ele se ele vier de joelhos pedir perdão para mim, porque foi ele que me causou um mal. Ele foi embora com uma moça mais nova, me deixou com a minha filha, passando fome, passando necessidade. Ou seja, não é que ela não tinha razão, ela tinha razão. Toda razão. Quer dizer, ela é a lesada. Ela foi traída e ficou com dívidas, com problemas, sofrendo a perca emocional, né, do término de um relacionamento e tendo que cuidar dessa filha sem auxílio, porque ele não deu auxílio. Então ela tinha toda a razão do mundo para dizer assim, não, é ele que tem que pedir perdão, foi ele que causou um mal para mim. Nesse momento em que ela se opôs e disse, não, só se ele vir de joelho, nesse momento, o anjo disse assim, mulher, o Senhor me enviou aqui hoje para que você fique curada desse mal que está atuando sobre a sua vida. Porém, você que decide, ou você perdoa, quer dizer o quê? Que o impedimento para a cura dela era a falta do perdão. Ou você perdoa e eu volto para onde eu vim e você volta para onde está. Aí ele disse assim, o perdão não é para ele, o perdão é para você. Então o que isso mostra? Que este caso, né, nesse caso em especial, não tinha nada a ver com ele, porque ele iria dar conta para Deus lá na frente, mas o ressentimento, a mágoa gerou um mal para a pessoa. E quando o anjo disse assim, perdoa porque senão eu vou voltar para onde eu estava e você vai voltar no mesmo, aí ela disse, não, além dele ter causado esse mal, eu vou ter que conviver com isso, me ajuda. E o anjo então ajudou ela perdoou o marido, olha que coisa impressionante. Aí levou ela na casa da sogra, em visão. Aí ela disse que ela sentiu vontade de dizer assim, eu ia dizer que a culpa era da minha sogra, que tudo que aconteceu, mas eu já não falei mais nada, perdoei a sogra. Olha que coisa impressionante que aconteceu. Quando ela volta, eu vi ela mexendo, ela mexe os pés, levanta e grita, um milagre aconteceu. Todo o atrofiamento que havia na vida dela desapareceu simplesmente porque aconteceu a cura interior. Então aqui mostra claramente que a cura interior pode ser a chave para você alcançar a cura física. E fica bem claro também o nível de necessidade, de importância de a gente perdoar todo mundo, de a gente não ficar com ressentimento, não ficar brigando, não ficar com aquela coisa ruim dentro da gente, porque esse pode ser o resultado, né? Pode te causar uma grande doença. E de qualquer maneira, você vai estar desobedecendo a Deus se você tiver com falta de perdão com alguém. Então, isso é uma coisa muito importante. Bom, hoje a gente vai ficar por aqui. Até a próxima.